Eles zombaram do fuzil antigo do velho. O que ele fez em seguida deixou todo mundo sem palavras. Aquilo pertence a um museu, não a um estande de tiro. Riu o jovem fuzileiro naval, apontando para o fuzil gasto que o idoso estava montando. Todo o estande de tiro explodiu em risadinhas enquanto o observavam carregar o que parecia munição da Segunda Guerra Mundial. Mas quando os alvos subiram e o velho tomou sua posição, aconteceu algo que fez cada pessoa ali ficar absolutamente em silêncio. O sol da manhã projetava sombras longas pelo estande de tiro ao ar livre de Camp Pendleton. Era o dia de qualificação para os novos fuzileiros da Companhia Alfa, recém-saídos do treinamento básico e ansiosos para provar seu valor com suas carabinas M4 de última geração. O ar fervilhava de energia nervosa e conversa confiante enquanto uns 20 e tantos fuzileiros conferiam seus equipamentos e se gabavam das pontuações que esperavam obter. O sargento-chefe Marcus Chen caminhava pela linha, inspecionando armas e oferecendo conselhos de última hora aos seus jovens subordinados. Aos 35 anos, ele já tinha visto recrutas convencidos o suficiente para saber que a confiança muitas vezes superava essa habilidade, mas deixou que tivessem seu momento. As pontuações de hoje iriam humilhar a maioria deles em breve. Foi então que uma figura inesperada apareceu na extremidade distante do estande. Um idoso, provavelmente no fim dos 70, moveu-se lenta, porém deliberadamente, em direção a uma posição de tiro vazia. Ele usava roupas civis simples, jeans desbotados, uma camiseta cinza lisa e um boné de beisebol sem insígnia. O que chamou a atenção de todos não foi a idade dele, mas o que carregava. Em suas mãos castigadas pelo tempo, havia um fuzil que parecia pertencer a um livro de história. Santo céu, olha o vovô ali! Sussurrou o soldado Jake Morrison, um jovem de 19 anos do Texas, que nunca havia visto combate, mas falava como se tivesse vencido 3 guerras. Aquilo é sequer legal? O velho parecia alheio aos olhares e sussurros. Ele se preparou metodicamente em sua posição, abrindo um pequeno estojo de couro que continha munição diferente de qualquer coisa que os jovens fuzileiros já tivessem visto. As balas pareciam recarregadas à mão, e os estojos de latão tinham a pátina opaca da idade. O sargento-chefe Chen aproximou-se do atirador idoso com cortesia profissional, embora não conseguisse esconder a curiosidade pela arma antiga. Com licença, senhor. Preciso verificar sua credencial do estande e ver uma identificação. E também, que tipo de fuzil é esse? O velho ergueu o olhar com olhos claros e firmes. M1 Garand .3006 Springfield. E aqui está minha identificação militar. Ele entregou um cartão que fez as sobrancelhas de Chen se arquearem. A identificação era válida, mas a data de emissão vinha de décadas atrás. Master Sergeant, Sargento Mor, William Bill Hayes, reformado, lia-se. Período de serviço, 1965 a 1995. Coreia? Perguntou Chen, notando a idade do veterano. Vietnã, respondeu Hayes em voz baixa. 2 missões, 5º Grupo de Forças Especiais. Os jovens fuzileiros, ao alcance da voz, começaram a prestar atenção. Forças especiais tinham reputação mesmo entre outras unidades de elite. Mas olhando para o velho frágil com seu fuzil antigo, era difícil imaginá-lo como algum tipo de guerreiro. O soldado Morrison não conseguiu ficar de boca fechada. Sem ofensa, Sargento Hayes, mas o senhor tem certeza de que essa arma velha é segura para disparar? Parece que pode explodir nas suas mãos. Alguns outros fuzileiros deram risadinhas. Hayes sorriu pacientemente. Ela tem sido confiável há 60 anos. Acho que ainda tem mais alguns disparos nela. Mas o senhor consegue sequer ver os alvos daqui? Perguntou outro fuzileiro, apontando para a linha de 300 jardas onde ocorreria a qualificação deles. Meus olhos funcionam bem, filho, respondeu Hayes, começando a carregar seu fuzil com aquelas munições recarregadas à mão. O ping característico do mecanismo de carregamento do Garand ecoou pelo estande, um som que nenhum dos jovens fuzileiros reconheceu.
O sargento-chefe Chen autorizou o estande a ficar quente. 20 fuzileiros tomaram suas posições com suas armas modernas, completas com miras ópticas, bipés e todas as vantagens tecnológicas que os militares podiam fornecer. Hayes tomou posição ao lado deles, seu Garand parecendo primitivo em comparação. Mas havia algo diferente na maneira como ele manuseava a arma. Enquanto os jovens fuzileiros ainda ajustavam seus equipamentos e mexiam nas configurações, Hayes simplesmente assumiu uma posição prona exemplar e ficou perfeitamente imóvel. Alvos à vista. O comando ecoou pelo estande, e alvos em silhueta humana surgiram a várias distâncias. Os jovens fuzileiros imediatamente começaram a atirar, suas M4 rilhando em modo semiautomático, enquanto engajavam alvos de 100 a 500 jardas. O som era exatamente o que se espera de um fuzil militar moderno. Agudo, eficiente, tecnológico. Mas cortando essa sinfonia moderna, veio um som completamente diferente. Bang! O estrondo grave e autoritativo do M1 Garand era inconfundível. Depois outro bang. Cada disparo deliberado, medido, separado por alguns segundos de completa imobilidade. Enquanto os fuzileiros disparavam rapidamente, tentando atingir o máximo de alvos possível no tempo estipulado, Hayes não tinha pressa. Cada tiro seguia o mesmo ritual: respirar, mirar, apertar, acompanhar. Os jovens fuzileiros começaram a notar que, apesar do fogo rápido, não estavam ouvindo o clang satisfatório de metal sendo atingido com a frequência que esperavam. Enquanto isso, toda vez que o velho Garand ladrava, um clang metálico ecoava da linha de alvos. O soldado Morrison fez uma pausa no seu próprio fogo para lançar um olhar ao velho. O que viu o fez esquecer completamente seus próprios alvos. Hayes não estava apenas acertando os alvos, ele os estava destruindo. A silhueta a 300 jardas tinha um agrupamento fechado de furos no centro de massa. O alvo de 400 jardas mostrava o mesmo agrupamento preciso. Mais impossível ainda, o alvo de 500 jardas, mal visível a olho nu, exibia sinais de múltiplos acertos nas zonas vitais. Cessar fogo, cessar fogo. O sargento-chefe Chen bradou quando o tempo de qualificação expirou. Os fuzileiros baixaram suas armas e começaram a comentar seu desempenho, a maioria confiante de que havia ido bem. Mas Chen fitava à distância, na direção dos resultados dos alvos, confuso. Ele pegou seus binóculos e começou a vasculhar os alvos distantes de maneira sistemática. O que viu o fez chamar o oficial de segurança do estande imediatamente. Precisamos pontuar aqueles alvos, disse Chen, apontando para a raia de Hayes. Todos eles. O oficial de segurança, um sargento de artilharia calejado com 20 anos de experiência, deu sua própria olhada por uma ótica de alta potência. A reação dele foi imediata e alta o suficiente para todos ouvirem. Santo Deus! Os jovens fuzileiros se juntaram enquanto o pessoal do estande começava a recolher os alvos para a pontuação. Quando os alvos de Hayes chegaram, um silêncio caiu sobre o grupo que, minutos antes, estava brincando e rindo. Cada alvo, de 100 jardas até o máximo de 500 jardas, mostrava a mesma coisa. Acertos perfeitos no centro de massa, agrupados de forma tão fechada que poderia cobri-los com uma moeda de prata. Mas não era apenas a precisão que deixou todos atônitos. Era a exatidão. Enquanto os fuzileiros, com suas óticas avançadas e munição moderna, tinham espalhado tiros pelos alvos, Hayes havia colocado cada projétil exatamente onde causaria o maior dano a um inimigo. O alvo de 500 jardas contava a história mais incrível. A essa distância, a maioria dos jovens fuzileiros havia lutado para acertar o alvo, mesmo com fuzis com luneta. Hayes colocou 8 disparos no centro do alvo, em um agrupamento tão fechado que parecia que alguém havia usado um suporte mecânico. Isso é impossível, sussurrou um dos fuzileiros. Ninguém atira tão bem sem ótica. Mas ali estava a evidência. Furos perfurando o papel com precisão mecânica.
O sargento de artilharia Williams, o oficial de segurança do estande, tinha visto milhares de fuzileiros atirarem ao longo de sua carreira. Ele testemunhara atiradores peritos, competidores e até alguns snipers lendários, mas nunca vira nada como o que Hayes acabara de demonstrar com um fuzil que pertencia a um museu. Sargento Hayes, chamou Williams, pode explicar como acabou de superar 20 fuzileiros com equipamento moderno usando um fuzil da Segunda Guerra? Hayes limpava seu Garand com o mesmo cuidado metódico que mostrara durante toda a sessão. Prática, disse simplesmente. Muita prática. Mas o soldado Morrison não ficou satisfeito com essa resposta. Sua confiança havia sido destroçada pelo que presenciara, e ele precisava entender como fora tão completamente superado. Ah, qual é? Tem que haver algo mais do que prática. Qual é o seu segredo? Hayes ergueu o olhar da manutenção do fuzil. Pela primeira vez desde que chegou ao estande, ele realmente estudou os rostos dos jovens fuzileiros reunidos ao seu redor. Eles não zombavam mais. Estavam famintos para aprender. Querem saber a verdadeira diferença entre o seu tiro e o meu? Perguntou Hayes. Os fuzileiros assentiram ansiosos. Vocês estavam tentando acertar alvos. Eu estava tentando deter ameaças. A distinção parecia sutil, mas Hayes continuou. Cada vez que vocês apertavam o gatilho, pensavam em pontuações, nos padrões de qualificação, em impressionar os colegas. Cada vez que eu apertava o meu, eu me lembrava de rostos. O estande ficou completamente silencioso. Rostos? Perguntou o sargento-chefe Chen. Hayes se levantou lentamente, seu fuzil agora limpo e guardado. Em 1968, nos arredores de Dang, meu esquadrão ficou sob fogo de um sniper. Não conseguíamos vê-lo, não conseguíamos localizar sua posição, mas a cada poucos minutos, um dos meus rapazes tentava se mover. E ele fez uma pausa, a lembrança claramente ainda dolorosa após todos esses anos. Finalmente vi o clarão do disparo a cerca de 400 jardas. Um tiro. Era tudo que eu tinha antes que ele se relocasse e matasse mais dos meus homens. Os fuzileiros prendiam a respiração a cada palavra. Você acertou? Perguntou Morrison baixinho. Um tiro, 400 jardas, miras de ferro, sniper inimigo eliminado, confirmou Hayes. Mas não acabou ali. Ao longo de 13 meses no país, tirei 47 vidas em distâncias de 100 a 600 jardas. Cada disparo foi para salvar vidas americanas. Cada disparo importou mais do que qualquer coisa que fiz antes ou depois. O peso de suas palavras assentou sobre os jovens fuzileiros como um cobertor pesado. Eles começavam a entender que não estavam apenas diante de um velho com um fuzil antigo. Estavam na presença de um verdadeiro herói de guerra. A razão pela qual consigo atirar melhor que todos vocês, continuou Hayes, não é porque sou mais talentoso ou porque tenho alguma técnica secreta. É porque quando aprendi a atirar, errar significava que meus irmãos morriam. Vocês têm treinado para passar numa prova. Eu treinava para voltar para casa vivo. O sargento-chefe Chen recuperou a voz primeiro. Sargento Hayes, com todo respeito, por que o senhor não nos disse quem era quando chegou? Hayes colocou a correia do estojo do fuzil no ombro e ajustou o boné. Por que não deveria importar quem eu era? O que deveria importar é o que vocês podem aprender. E hoje, se prestaram atenção, aprenderam que todo esse equipamento sofisticado não substitui fundamentos, paciência e respeito, pelo que este fuzil pode fazer nas mãos certas. Ele começou a caminhar em direção ao estacionamento, mas Morrison gritou atrás dele. Sargento Hayes, o senhor poderia talvez nos ensinar? Digo, nos mostrar como atirar assim. Hayes parou e se virou. Pela primeira vez naquele dia, sorriu amplamente. Filho, esperei 60 anos para alguém me fazer essa pergunta. 3 semanas depois, o sargento Mor Hayes começou a aparecer em Camp Pendleton todo sábado de manhã.
a notícia se espalhou rapidamente pela base sobre o velho que superara um pelotão inteiro de fuzileiros, com um fuzil da Segunda Guerra. O que começou com Morrison e alguns fuzileiros curiosos, cresceu rapidamente para algo muito maior. Hayes não ensinava apenas técnica de tiro, embora sua instrução de pontaria fosse revolucionária. Ele ensinava paciência, respeito pela arma e, acima de tudo, a mentalidade de um guerreiro que entendia que cada disparo podia significar a diferença entre a vida e a morte. Os jovens fuzileiros aprenderam a desacelerar, a respirar corretamente, a apertar o gatilho em vez de puxá-lo. Mas, mais do que isso, aprenderam a encarar suas armas com a reverência que Hayes mostrava por seu velho Garand. Este fuzil salvou minha vida e a vida dos meus irmãos mais vezes do que consigo contar. Ele dizia a cada novo grupo de alunos: o seu fuzil fará o mesmo por você se o tratar como uma ferramenta de sobrevivência, não como um brinquedo de competição. 6 meses após aquele primeiro dia no estande, a Companhia Alfa registrou as maiores pontuações de qualificação em tiro da história do batalhão. O soldado Morrison, primeiro e mais dedicado aluno de Hayes, conquistou insígnias de atirador perito e foi selecionado para treinamento de sniper. Mas, mais importante, todo fuzileiro que treinou com Hayes levou adiante uma compreensão mais profunda de sua profissão e de suas armas. Hayes ainda vai ao estande todo sábado. Ele ainda leva o mesmo M1 Garand, ainda recarrega sua munição à mão e ainda supera fuzileiros com 1/3 de sua idade. Mas agora, em vez de zombaria, ele é recebido com o respeito devido a um mestre artesão, que transmite seu conhecimento à próxima geração. Os jovens fuzileiros aprenderam que, às vezes, as ferramentas mais antigas, nas mãos de alguém que realmente sabe usá-las, podem superar qualquer tecnologia moderna. E, às vezes, os maiores professores são aqueles que menos parecem o que esperaríamos de um herói. O sargento-mor, William Hayes, nunca buscou reconhecimento por seu serviço ou por suas habilidades. Ele simplesmente aparecia, demonstrava o que uma vida inteira de dedicação podia realizar e lembrava a todos que verdadeira expertise não é ter o melhor equipamento. É ter o conhecimento, a paciência e o respeito para usar qualquer equipamento em seu potencial máximo. O estande de tiro em Camp Pendleton tem agora uma pequena placa, montada num poste perto de onde Hayes se posicionou naquele primeiro dia. Ela diz: dedicado ao sargento-mor William Hayes, que nos ensinou que a arma não faz o guerreiro é que faz a arma. Hayes nunca pediu a placa e nunca a menciona quando chega a cada sábado de manhã. Ele apenas prepara seu equipamento, carrega seu fuzil ancestral e continua mostrando aos jovens fuzileiros como é a maestria. Porque é isso que os professores fazem. Eles transmitem seu conhecimento àqueles que mais precisam, quer esses alunos saibam que precisam ou não.